Mas isso que você muito está falando é uma interessante. coisa muito bacana, assim, né? Porque eu sempre, eu fiquei, quando eu comecei, né? Eu fui pro Ayurveda, na verdade, por uma curiosidade pessoal, assim, aquela história, né? Quando você dá aula sobre plantas medicinais, você sempre conta a história das plantas medicinais, em determinado momento você fala dos Vedas, que as plantas que estavam no livro dos Vedas e que originou o Ayurveda, era o que eu sabia. E por razões puramente pessoais mesmo, eu resolvi fazer um curso de formação em Ayurveda, né? E por um bom tempo eu fiquei me questionando como é que que era aquilo na minha vida, né? Profissional, assim. Comecei por questões pessoais e depois, óbvio, que a cabeça de quem é pesquisador, quem é cientista, ela vai, né, sempre maquinando, falando, nossa, mas tem tantas perguntas, tantas coisas, assim, que eu fui aprendendo ali. Uh, e aí eu cheguei, assim, só falando da tradicionalidade, né, das medicinas tradicionais, né, e hoje eu identifico, assim, a minha experiência com a etnobotânica me permite ver o Ayurveda como uma medicina tradicional. E isso que você está falando, né, da questão cultural, né, em que contexto aquilo está inserido, a você ter um entendimento de conceitos, né? Dentro da etnobotânica, a gente tem vários conceitos que vêm da sociologia, da antropologia, por exemplo, e fala muito da visão de quem está de fora e de quem está de dentro de uma cultura. Quando a gente fala de medicinas tradicionais, isso não é diferente. Né? A gente está falando de uma racionalidade médica, até citando aí o termo criado pela Madel, né? Conceituado pela Madel, a gente está falando de medicinas tradicionais que não necessariamente são racionalidades médicas, mas que precisam ser lidas por uma outra cultura. Então, quando nós, ocidentais, né, buscamos essa aproximação com a medicina tradicional chinesa, com a medicina ayurveda, né, com as medicinas ameríndias, a medicina tradicional africana, enfim, todas as medicinas tradicionais reconhecidas hoje, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para a gente não ter uma distorção de entendimentos de conceitos, né, de aplicações práticas, em que momento a gente pode fazer uma transposição para a nossa medicina ocidental, né, contemporânea, a ciência que existe nas medicinas tradicionais, né, a racionalidade que existe, como você pode ou não fazer aproximações com a medicina ocidental, né, o sistema biomédico convencional. Então, eu acho que essa experiência que eu tinha, né, que eu já carregava comigo da etnobotânica, ela me ajudou a olhar o Ayurveda, olhar outras medicinas tradicionais com esse cuidado, assim, nem tudo a gente consegue transpor, né? Nem tudo, o nosso entendimento é o entendimento real sobre aquele sistema. Então, isso acabou me levando à vontade, né? Criando em mim o desejo de desenvolver o Ayurveda como uma linha de pesquisa. Uhum, uhum. Né? Eu acho que esse é isso que você falou, essa questão cultural, ela precisa ser muito cuidadosamente trabalhada dentro de qualquer medicina tradicional que a gente esteja aí se referindo. Sim, sim. E eu acho que tem essa questão, né, do respeito também, né, às culturas e à nossa cultura também, né? Então, um ponto Uhum. interessante é que muitas dessas medicinas, elas têm pontos de contato e pontos de diálogo, né? Que a gente acha até curioso, né? Então, como é que às vezes uma comunidade utiliza alguma planta, quando você vai ver outra comunidade tradicional em outro lugar do mundo, ele também utiliza de uma forma semelhante, tem, né, algumas explicações que às vezes diferem, mas em algum ponto eles fazem um contato, né? E a partir desse ponto de contato você Uhum. consegue trazer um diálogo. Eu acho muito legal um exemplo eu já falei até numa live, né? Mas do pessoal do México, né? Que eles estavam trabalhando com um grupo de indígenas lá, e quando eles, né, viram, né, uma pessoa lá estava, eles estavam fazendo atividades educativas e uma pessoa não estava passando tão bem, né, o médico pediu se podia atender, né, e ele fazia acupuntura, e ele foi fazer acupuntura na pessoa lá. E aí, né, o pessoal da comunidade, né, ficou olhando diferente, né? E ele viu que estava causando alguma coisa, né? Mas ele pediu autorização, perguntou se podia usar, a pessoa disse que podia, Uhum. né?
E aí essas pessoas que estavam olhando diferente chegaram para ele, eram justamente os curandeiros da comunidade. E eles mostraram, olha, a gente também usa algumas agulhas, né? E eles usavam algumas agulhas de espinho, de peixe, e colocavam em alguns pontos, né? E aí, só que eles nunca tinham visto um médico, né, que não era da aldeia, utilizando aquilo. Então foi um ponto de Aham. conversa. Eles começaram a conversar. Como é que você usa? Por que que você usa? E foi, né, um trabalho bem interessante. Esse médico até escreveu um Uhum. livro chamado Vento no Sangue, Wind in the Blood, que é um pouco falando dessa experiência, né? Mas e eles só puderam conversar com aquele médico porque ele fazia uma prática que tinha pontos de muito parecido com aquilo que eles faziam lá no México, né? Então eu vejo que, por Uhum. exemplo, né? Até conversando já, né, sobre o Ayurveda, tem uma experiência bem antiga para quem não conhece aqui, que é o Hospital Alternativo de Goiânia, tinha esse nome, né? Lá. Agora é o CREMIC, né? E não Uhum. sei se mudou de nome de novo, mas é o centro de referência, Isso é. né, de práticas integrativas ali de Goiânia, né? E Uhum. eles, né, Uhum. trouxeram uma experiência do Ayurveda lá na década de 80, acho que foi uma das primeiras, né, Na década de experiências. 80. É, e eles, Sim. né, viram que várias plantas que eles utilizavam na Índia, a gente tinha aqui no Brasil também. Então, assim, eles trouxeram algumas Uhum. plantas, né, que eles utilizavam lá, né, para fazer um plantio e ter uma experiência de uso dessas plantas aqui, mas muitas plantas já eram utilizadas aqui no Brasil, né? Então, foi um Uhum. contato interessante, né? Então, a gente tem Uhum. essa experiência ali na década de 80, né? Uhum. Dessa cooperação, né, com a Índia, né, para uma experiência de Ayurveda, né? Uhum. Essa experiência da década de 80, né, é uma referência até hoje, no país, né? A gente tem o Danilo Maciel, o Dr. Danilo Maciel, que foi a pessoa que esteve, em contato direto com os indianos que vieram para cá na década de 80 e recebeu todo o treinamento deles, e, enfim, e teve a oportunidade de vivenciar, né, essa experiência, que por uma série de razões, eu acho que a gente até hoje, né, ainda tem uma dificuldade da oferta dessa prática integrativa no SUS. Acho que até é por um desconhecimento mesmo, né, das pessoas sobre o que é o Ayurveda. O Ayurveda ele acabou vindo para o Ocidente muito como não vou nem chamar de medicina, mas uma abordagem terapêutica restrita a uma classe muito privilegiada da população, né? Ela é vista como uma prática de luxo, assim, talvez por uma série de questões, assim, que a gente pode depois um dia refletir a respeito. E como é que você coloca isso dentro de um sistema de saúde acessível para milhões de pessoas, né? Que possa que podem fazer o uso desse recurso terapêutico milenar, né, que, como você falou, a fitoterapia, né, é uma das abordagens terapêuticas do Ayurveda. O Ayurveda ele é muito maior do que isso. O Ayurveda ele tem como princípios, né, a manutenção, a prevenção, né, das doenças, né, a manutenção da saúde, a recuperação da saúde das pessoas doentes. Então, muita gente também acha que o Ayurveda ele só serve para prevenir. Não, o Ayurveda na Índia ele é usado, né, para uma série de tratamentos mesmo, de doenças já estabelecidas. Mas é claro que, como uma boa medicina tradicional, assim como a gente tem outras medicinas tradicionais, a base dessas medicinas tradicionais é a prevenção da doença. Quando você vai para a medicina tradicional chinesa, você vê o mesmo objetivo. Quando você vai para a medicina tradicional africana, você vai ver o mesmo objetivo. Quando você vai para a medicina greco-árabe, você vai ver o mesmo objetivo. É prevenir o surgimento das doenças. Uma série de abordagens, uma série de práticas, uma série de rotinas que são propostas às pessoas para elas evitarem o adoecimento. Por isso também, no caso específico do Ayurveda, o Ayurveda é entendido como uma medicina de estilo de vida, né? Você não vai ter uma planta milagrosa que vai curar a sua doença. Na verdade, a prescrição no Ayurveda, ela é uma prescrição que engloba uma dietética, práticas rotineiras, cotidianas de saúde que vão passar por meditação, né? Ou, para não usar o termo meditação, mas práticas que vão
promover uma desconexão da lógica, vão promover um relaxamento mental. E a fitoterapia também faz parte, mas tem uma série de práticas, de abordagens que são prescritas dentro do Ayurveda. E essa questão das plantas, Daniel, quando eu tive na Índia a primeira vez, eu visitei um jardim botânico que até faz parte. A Índia tem um Conselho Nacional de Plantas Medicinais, um National Board de plantas medicinais, que reúne Uhum. vários especialistas na Índia inteira, né? E eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer um dos pesquisadores, né, que era o curador desse jardim botânico. Infelizmente, ele faleceu em 2021. E a coisa que ele falou, assim, que foi muito marcante para mim, e isso está nos textos clássicos do Ayurveda, o Ayurveda é local. Né? No Charaka, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, na verdade, no Ashtanga Hridaya também está escrito isso, que é outro texto clássico do Ayurveda, fala que aquilo que é bom para você cresce na sua região, tá ao seu redor. Né? Então, uma das recomendações é consumir as coisas que estão na sua região, na época em que elas estão frutificando, enfim, na melhor época, né, do ano, da estação. E quando a gente fala do Ayurveda local, isso que você está falando, que eles chegaram aqui e identificaram uma série de plantas que são comuns, né, que tem na Índia, que estão nos textos clássicos, que estão nos livros da parte de farmacologia, né, do Ayurveda. Na própria farmacopeia ayurvédica, a gente tem uma série de plantas dentro das monografias descritas na farmacopeia, né? São 314, se eu não me engano, são 514 monografias e 300 e alguma coisa espécies vegetais. A gente tem um percentual altíssimo de plantas que ocorrem no Brasil, muito grande. A gente está com um artigo submetido para uma revista que está justamente trazendo esses dados sobre quanto que a gente tem falando só da farmacopeia. A Índia tem uma farmacopeia oficial, né, uma farmacopeia ayurvédica da Índia. E aí a gente tem muitas plantas em comum, inclusive plantas comuns à nossa farmacopeia. Né? Sim. Então, pensar no Ayurveda local não é uma coisa tão difícil. E eu Uhum. acho que essa é uma das chaves, né, para a gente ter um Ayurveda acessível. Quando a gente fala de SUS, a gente está falando de milhões de pessoas sendo atendidas. Né? A gente pensar que a gente precisa usar os recursos locais, talvez seja uma das formas, né, um dos braços necessários para que esse Ayurveda alcance o maior número de pessoas. Né? Lembrando isso, que o Ayurveda não é só o uso de uma planta mágica milagrosa, como a gente estava falando antes. Né? Tem muitas outras abordagens de estilo de vida que eu acho que podem contribuir muito para o SUS. Essa foi até uma experiência que a gente também desenvolveu lá na UFRJ, né, como uma dissertação de mestrado, relacionando práticas cotidianas do Ayurveda e qualidade de vida. Então, acho que dentro a gente fez esse trabalho com os profissionais de saúde do SUS lá de Patidó Férez, que foi a dissertação de mestrado da Bárbara Neves, que está 15 dias de ser defendida. Olha, para defender. coisa boa.